Louvado seja o nosso Deus. Queridos, livro de Atos, capítulo 24, nós vamos do verso 1 até o verso 23, fazendo a leitura à medida que a exposição prossegue. Aproveito para cumprimentar também aqueles que nos acompanham pela internet. Agradecer seu acompanhamento, seu seguimento. Atos, capítulo 24, de 1 a 23. Ó Pai, diante da Tua palavra mais uma vez, pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza na sua compreensão, para que sejamos alimentados, instruídos nela. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior nós vimos como Paulo tem um encontro com Cristo na fortaleza de Antônia, em Jerusalém, onde Cristo aparece ao seu lado e o encoraja a testemunhar em Roma. Paulo estava preso pelo comandante Cláudio Lísias para salvá-lo das mãos dos judeus. Depois nós vimos como um grupo de mais de 40 judeus fazem um juramento solene de que nada comeriam nem beberiam enquanto não matassem o apóstolo Paulo. Deus frustra os planos desses que preparavam emboscada para o apóstolo Paulo, dando o assunto a conhecer ao sobrinho de Paulo, que de uma maneira que a gente não tem a menor ideia, descobriu isso e entra na prisão e comunica a Paulo, que por sua vez o encaminha ao comandante Lísias. E quando ele sabe disso, então, Lísias toma conhecimento disso, resolve levar Paulo para a fortaleza de Cesareia Marítima, onde o manteria a salvo da sanha dos judeus de Jerusalém. E aí manda uma tropa imensa com o apóstolo Paulo, perto de 400 pessoas, soldados, e junto com uma carta que vai para Félix, o governador, explicando a situação e o motivo de ter enviado Paulo a Cesareia, que era ter descoberto que havia um motim para matá-lo, apesar de que ele, Cláudio, não via nada que merecesse prisão ou morte da parte para o apóstolo Paulo da parte dos judeus. Paulo então chega a Cesareia, onde Félix decide avaliar seu caso e espera que os acusadores venham até lá para apresentar as acusações. E foi aí que nós ficamos. Hoje nós veremos que os judeus vão a Cesareia acusar o apóstolo Paulo. Veremos a defesa de Paulo e a decisão de Félix. Em tudo isso, pedindo que nosso Deus nos ajude a compreender bem a passagem e de que maneira a gente pode aplicar esses ensinamentos para os nossos dias. Então, em primeiro lugar, a ida dos judeus a Cesareia para acusar Paulo está aí no verso 1. 5 dias depois, eles não demoraram muito, 5 dias depois de Paulo ter chegado em Cesareia, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. A comitiva, nós lemos aqui, era composta do sumo sacerdote Ananias, aquele mesmo que mandou bater na boca de Paulo no último encontro, conhecido pela sua habilidade política, era aliado dos romanos. Lembramos a vocês que ele foi morto pelos zelotes na Revolução de 66, seu próprio povo o matou, assassinou, exatamente porque ele era muito voltado para os romanos, estava muito envolvido na política. Então estava Ananias, alguns anciãos representando o Sinédrio, e um orador chamado Tértulo, que falaria pelos judeus e faria acusação contra o apóstolo Paulo. Pelo nome, era um gentil, era um advogado profissional contratado para acusar Paulo, e a palavra que é usada, Lucas usa para ele aqui, orador, é a palavra retórico no grego, que significa alguém muito hábil em discursar, alguém que domina a retórica, que sabe argumentar, usar palavras, fazer frases e tornar um ponto claro. Tudo isso está dentro da palavra retórico que aparece aqui na língua grega
e que é usado para esse tal de Tértulo. Aparentemente, os judeus estavam se garantindo para obter do governador o que eles queriam, que era autorização para matar o apóstolo Paulo. E lá na audiência onde Paulo estava presente, Tértulo começa a fazer a sua acusação, que nós leremos aqui do verso 2 até o verso 9. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício desse povo, sempre e em todos os lugares reconhecemos isso com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Porque, tendo nós verificado que esse homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Ele merecia o título de retórico mesmo, né? Porque ele começa bajulando Félix, aí no verso 2. Ele diz que Félix era responsável pela paz perene que os judeus vinham desfrutando, lembrando que Félix era nomeado pelo imperador para ser o procurador, governador da província da Judéia e da Cilícia. Uma vez que Paulo era de Tarso, da Cilícia, estava debaixo da jurisdição dele. Mas ele também era governador da Judéia, ele tinha jurisdição sobre a Judéia. E é por aí que o Tértulo começa. Ele está dizendo que é graças ao esforço, à dedicação de Félix que os judeus gozavam de paz perene lá no território da Judéia. E que Félix sabiamente tinha feito reformas que beneficiavam o povo judeu. Na verdade, quem fez reformas foi Herodes, e fez reformas no templo, antes de Cristo nascer. Tanto é que o segundo templo é também chamado o Templo de Herodes. Teve o primeiro templo, que era o de Salomão, depois veio o templo que foi reconstruído no pós-exílio, quando os judeus voltaram, e depois veio o retrofit feito por Herodes do templo, uma reforma muito grande que deixou o templo uma coisa maravilhosa, parecido com o templo de Salomão, que é conhecido como o templo de Herodes. E foi esse templo que foi destruído no ano 70 pelos romanos. Mas quem fez essas mudanças, quem fez essas reformas foi Herodes, né? Félix não fez nada disso, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então ele primeiro diz, atribui a Félix a paz perene que os judeus gozavam, as reformas que beneficiaram os judeus, e que os judeus eram sempre profundamente gratos a Félix pela grande administração que ele vinha fazendo durante 8 anos que estava no poder. Nada daquilo era verdade, né? O Tértulo, na verdade, era um orador bajulador, né, que queria ganhar o favor do governador já de cara. Primeiro, o período de gestão de Félix foi o mais turbulento de todos os governadores romanos até então. Durante aqueles 8 anos que ele era governador da Judéia, houve revoluções, apareceram pessoas se dizendo o Cristo, o Messias. Houve vários casos de início de motim. Na verdade, foi um dos períodos mais turbulentos da história dos judeus, foi aquele debaixo de Félix. Ele era detestado pelos judeus. Isso que Tértulo está dizendo aqui, que os judeus eram sempre profundamente gratos, era mentira. Ele era odiado pelos judeus. E a sua reputação ele era muito mais conhecido por ser corrupto e ao recebimento de propina do que por ser alguém que tinha ajudado a comunidade judaica. Mas esse foi o advogado que os judeus encontraram para acusar o apóstolo Paulo.
Bom, depois de ter tentado bajular Félix e ganhar o favor de Félix, Tértulo então passa a acusar Paulo violentamente. Faz 4 acusações. Primeiro, que ele era uma peste, quer dizer, era um desordeiro, um perturbador, mau caráter, inimigo da ordem. Esse era Paulo. Já começa acusando Paulo de ser isso aí. Segundo, verso 5 ainda, Paulo repetidamente promovia distúrbios e desordens e motins contra os judeus no mundo inteiro. Aonde Paulo ia, ele levantava motins contra os judeus, incentivava os gentios contra o povo de Israel. Era exatamente o contrário. Onde Paulo ia, os judeus é que se manifestavam contra ele, faziam motins contra ele, mas aqui Tértulo diz que era Paulo quem promovia os motins e as revoltas contra os judeus. E essa era a acusação mais séria para os romanos. Presta bem atenção nisso aqui, o que é que o Tértulo está fazendo, porque nós já dissemos aqui que os romanos estavam sempre atentos para isso. Tinha uma coisa, os romanos não se interessavam muito pelas brigas internas das diversas facções religiosas dos judeus, mas na hora que aquilo virava um motim, um tumulto, aí eles interviam, porque eles queriam manter os povos submissos. Não tinha esse negócio de passeata, pichar parede. Se tivesse, o comandante já chegava com 10 centuriões, 1000 soldados para abafar aquilo ali. Então não tinha essa liberdade de expressão política ou religiosa debaixo dos romanos, né? Havia um certo respeito, uma certa cautela, distância dos romanos, mas eles estavam prontos para interferir ao menor sinal de desordem. Por isso que Tértulo acusa Paulo de ser um promotor de desordens e motins no mundo inteiro contra os judeus, que é a segunda acusação e a mais séria. A terceira é que ele era o principal agitador da seita dos nazarenos. Pois é, foi assim que esse é um dos primeiros nomes do cristianismo, a seita dos nazarenos. Primeiro foi chamado de o caminho, não era chamado o caminho, e depois também é chamado de a seita dos nazarenos. E a quarta acusação é que ele havia tentado profanar o templo, está aí no verso 6. E, se vocês se lembram, os judeus da Ásia, particularmente de Éfeso, encontraram Paulo no templo e, junto com ele, e eles tinham visto Paulo na companhia de Trófimo, que era um gentil ali em Jerusalém. E, quando eles viram Paulo dentro do templo, eles pensaram que Paulo também tinha introduzido Trófimo, o que era contra as leis judaicas. Tinha uma placa enorme na entrada do templo, dizendo que os gentios só podiam ir até ali, dali para frente nenhum incircunciso poderia entrar. Então eles pensaram que Paulo tinha trazido Trófimo para dentro do templo. É aí que eles prendem Paulo, arrastam para fora do templo e fecham as portas, como que para impedir Paulo de entrar de novo com Trófimo. E aí fazem essa acusação de que Paulo tinha tentado profanar o templo, introduzindo um gentio lá dentro, que não é verdade. Paulo não tinha feito absolutamente nada disso. Ele estava no templo, trazendo as esmolas que ele tinha arrecadado lá das igrejas que ele tinha plantado para socorrer os judeus pobres, e estava lá cumprindo o voto de Nazireu que ele tinha feito com mais alguns judeus cristãos lá de Jerusalém, a pedido de Tiago, o líder da igreja de Jerusalém. Mas a acusação foi essa daqui. Vocês percebem, veem a malícia dos ímpios, como eles torcem a verdade, fazem acusações inverídicas, tudo com o objetivo de impedir o avanço do reino de Deus. E isso tem se repetido através da história. Cristãos são acusados de coisas que nunca fizeram, são vilipendiados, perseguidos, insultados, injustiçados. O cristianismo sempre foi a religião mais perseguida do mundo e continua sendo até o dia de hoje. É a religião mais perseguida no mundo. Bom, depois de acusar Paulo dessas 4 coisas, o Tértulo justifica a atitude dos judeus contra o comandante Cláudio Lísias. E, mais uma vez, ele está revertendo as coisas. Ele diz que
No verso 6, os judeus tinham prendido Paulo diante do tumulto e profanação do templo. Então, os próprios judeus seguraram Paulo por causa da desordem que ele estava promovendo. Diz aí o verso 6. Tértulo diz que a intenção dos judeus era julgar Paulo de acordo com a lei dos judeus. Ou seja, isso não era um assunto que tinha a ver, por enquanto, com Roma, com os romanos. Mas o que aconteceu? Tudo teria corrido muito bem se o comandante Cláudio Lísias não tivesse arrebatado Paulo da mão deles, como ele acusa aí no verso 7. Então, o bandido na história é o Cláudio, né? É Cláudio, que na verdade interveio por conta do tumulto. Eles iam matar Paulo, Jerusalém estava toda em polvorosa e o comandante entra para estabelecer a paz. Mas agora é o contrário, os judeus dizem, não, nós prendemos ele porque a gente ia julgá-lo segundo a lei. Ia nada, eles iam matar Paulo ali na frente do templo. E o comandante intervém para evitar que aquilo acontecesse, especialmente depois que ele sabe que Paulo é um cidadão romano e que não podia ser morto ou apenado sem que antes passasse por um processo legal. E aí, então, o Tértulo continua, né? Depois do comandante ter arrebatado Paulo da mão dos judeus, que tinham as melhores das intenções, então o comandante traz Paulo para Cesareia, e desnecessário, né? Tértulo dizendo, e ordenou que os judeus viessem acusá-lo ali. Verso 28. É só interessante que alguns manuscritos gregos antigos omitem essa parte de que Lísias teria qual seria a palavra? Causado uma intervenção, é melhor. E usou violência e mandou que os acusadores viessem a Cesareia para acusá-lo. Alguns manuscritos antigos não têm essa passagem, mas há boas razões para acreditar de que ela é original, porque aparece nas melhores testemunhos que nós temos ao texto grego. Mas é interessante que foi omitido em alguns documentos. Bom, então, terminando, o Tértulo diz aí que o próprio Félix interrogasse Paulo e veria que tudo aquilo era verdade, com o maior cara de pau do mundo, né? Cinismo. E aí Ananias e os anciãos concordam e ratificam, é isso mesmo, é isso que Tértulo está dizendo aí no verso 9. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que as coisas eram assim. Meus irmãos, que situação, não é? Lá em Cesareia, preso por conta da palavra de Deus, Paulo é obrigado a ouvir esse tipo de acusação. Se Deus não poupou nem Paulo de passar por esse tipo de coisa, não vai poupar você no ambiente de trabalho, lá na escola, às vezes entre familiares que não creem. Sempre a malícia dos ímpios é usada pelo diabo para desanimar o crente, para fazê-lo se sentir abatido e para frear o progresso do Evangelho. Essa calúnia, por isso o diabo é chamado pai da mentira. E Tértulo nada mais era que um enviado de Satanás para desanimar o apóstolo Paulo, calar a boca de Paulo, se possível, levá-lo à morte. E, como eu disse, esse quadro se repete através da história da igreja. O que nós poderíamos fazer era cuidar para a gente não dar razão. Os ímpios não precisam de razão para atacar a igreja. Eles vão atacar de qualquer jeito. Mas é pior quando a gente dá razão. Quando você que se diz crente no ambiente de trabalho é um péssimo trabalhador, quando você comete uma imoralidade, uma desonestidade, você vai na rede social, escreve um monte de coisa ofensiva. Então, se os ímpios não precisavam de razão para nos atacar, quando eles veem essas coisas, aí é que eles vão atacar mesmo, dizendo, aí, ó, diz que é crente, discípulo de Jesus, ó o crente aí, e por aí vai, Veja como o apóstolo Paulo enfrenta essa situação do verso 10 até o verso 21. Ele tinha o direito de se defender. Félix, ele era cidadão romano. Félix sabia disso e, portanto, o autoriza a falar, como nós lemos aí no verso 10. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, Paulo disse, sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação,
Sinto-me à vontade para me defender. O senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então que esses homens que estão aqui digam que crime acharam em mim por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio, salvo estas palavras que clamei estando entre eles: hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Aqui nós temos, queridos, o relato da defesa do apóstolo Paulo. É claro que foi muito maior do que isso. Aqui eu levei o quê? Não levei nem 1 minuto, não é? Para ler 2 minutos no máximo. E é óbvio que Paulo não falou só 2 minutos, ele deve ter falado meia hora, talvez 40 minutos, não é? É que Lucas está escrevendo um resumo daquilo que Paulo teria falado, um resumo fiel daquilo que o apóstolo Paulo teria dito diante do tribunal e assim por diante. Bom, aqui nesse registro, Paulo começa reconhecendo a autoridade e o conhecimento que Félix tinha dos judeus. Aqui não tem nenhuma bajulação, veja a diferença de Tértulo, né? Não tem nenhuma bajulação, não tem nenhum elogio barato, em vão. Ele simplesmente admite a verdade. Sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz dessa nação, 8 anos precisamente, que Félix era o juiz de Israel, era quem todo mundo recorria antes de qualquer outra coisa. Então ele tinha conhecimento das coisas judaicas, das questões judaicas. Paulo então diz: eu me sinto à vontade para me defender, porque sei que o Senhor vai entender o que eu vou dizer. O Senhor vai compreender perfeitamente as coisas que eu vou apresentar em minha defesa aqui. Só, não tem bajulação, não tem mentira, não tem tentativa, não tem temores humanos, não tem nada disso. A simples verdade, pura e simples. É assim que Paulo começa a sua defesa, porque a confiança dele não está na sua retórica, na sua oratória, mas na verdade dos fatos e no Deus que está por detrás de todas as coisas. Então, ele começa negando a acusação de ter profanado o templo ou causado desordem, que foram 2 das 4 acusações de Tértulo. Ele começa aí no verso 11 dizendo que se Félix quisesse averiguar, descobriria que fazia somente 12 dias que ele tinha chegado em Jerusalém. Não dava tempo dele organizar um tumulto, organizar uma passeata, organizar uma revolução, provocar uma confusão. Fazia só 12 dias. Ele podia viver, perguntar e averiguar, e ele saberia que esse era o tempo em que ele tinha ido a Jerusalém, que fazia que ele tinha chegado a Jerusalém. E Paulo diz aqui, com o objetivo de adorar a Deus, lembrando a vocês que Paulo era cristão. Mas ser cristão não significava deixar de ser judeu. E Paulo continuava a manter as tradições e os costumes do seu povo, que marcavam os marcadores culturais de identidade judaica. As festas religiosas e a dieta religiosa e a circuncisão, que eram os 3 marcadores. Paulo nunca desanimou nenhum judeu crente a parar de fazer isso, nunca. Apenas dizendo que aquelas coisas apontavam para o Messias que já tinha vindo e que, portanto, elas em si não tinham mais qualquer sentido religioso, apenas cultural. Se você perguntasse no 1º século o que é um judeu, então ele ia dizer: é um cara que não come carne de porco, que no sábado não faz nada e que quando o filho nasce corta o excesso de pele sobre o órgão masculino.
Pronto, era o que marcava, eram marcadores de identidade cultural dos judeus do século I. Então já não tinha mais, para o crente, judeu crente, aquilo já não tinha mais efeito religioso, porque ele entendia que tudo aquilo apontava para Cristo. Ele podia permanecer fazendo aquilo como parte da sua identidade cultural. Ele era um judeu. Então, ir ao templo orar fazia parte do seu judaísmo, da sua identidade. Ele não tinha problema com isso. Foi o que ele fez. Segunda coisa, ele diz aí no verso 12, o Félix, investigando, ele também poderia saber que Paulo não tinha provocado, não tinha discutido com ninguém no templo. Quando ele foi preso, não tinha multidão ao redor dele, não tinha havido tumulto nenhum. E nem ele tinha agitado o povo de Jerusalém na cidade ou na sinagoga, ainda no verso 12. E que, portanto, os judeus que estavam ali, representados pelo advogado Tértulo, eles não podiam provar essas acusações que Tértulo havia feito, de que ele era desordeiro, estava provocando um motim, que para Félix era um negócio muito sério, né? Mas Paulo diz, eles não podem provar isso, é só o Senhor investigar e o Senhor vai saber a verdade dos fatos, diz aí Paulo no verso 11. E ele diz, a única coisa que Paulo admite aqui nas acusações que foram feitas contra ele, está aí nos versos 14 a 16, é que ele era cristão. Nisso Tértulo estava certo. Paulo era o principal agitador da seita dos nazarenos. Paulo não nega isso, não é? Quando fala, talvez ele tiraria a palavra agitador aí, mas que ele era da seita dos nazarenos e que era um defensor dessa seita, ele era, como ele diz aí a Félix no verso 14, nos seguintes termos: confesso ao Senhor que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais. A partir daí, Paulo começa a dizer que ele cultuava e venerava o mesmo Deus cultuado e venerado pelos judeus e por aqueles que estavam ali diante dele para acusá-lo. Que ele tinha fé e que acreditava em tudo aquilo que as escrituras dos judeus diziam, tanto dos profetas quanto a lei de Moisés. Que ele reconhecia que ele vivia naquela esperança de que Deus promoveria a ressurreição tanto dos justos quanto dos injustos, verso 15, tendo esperança em Deus, como também estes têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Entenda o que é que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, lembra que ele começou dizendo, Félix, ainda bem que o senhor conhece bem o judaísmo. O senhor sabe que os judeus acreditam na ressurreição de mortos. E para quem de vocês fica perguntando, onde é que está a ressurreição de mortos no Antigo Testamento? Basta citar Daniel, o final do último capítulo de Daniel, onde Daniel diz que ele fala claramente da ressurreição dos justos e dos injustos. O próprio profeta fala disso. Os judeus criam na ressurreição de mortos, quem não cria eram os saduceus. Mas tirando os saduceus, todos os demais judeus era a crença comum na ressurreição. E Paulo diz, eu estou feliz, Félix, que você conhece o judaísmo. Você sabe que nós temos esperança da ressurreição dos mortos. Sabe qual é o meu crime? É dizer que Jesus ressuscitou. Ué, mas por que isso está errado? Nós não cremos na ressurreição de mortos? Eu estou dizendo que Jesus ressuscitou e que ele me apareceu. Me apareceu no caminho de Damasco. É por isso que os judeus me prenderam. Não chegou a dizer tudo, não é? Que Jesus, que apareceu para ele no caminho de Damasco, tinha dito para ele pregar o evangelho aos gentios. E foi aí que os judeus se voltaram contra o apóstolo Paulo, porque odiavam os gentios, eram preconceituosos contra os gentios. Mas na base da acusação deles contra Paulo estava a questão da ressurreição de mortos. E Paulo disse, eu estou sendo acusado por acreditar numa coisa que eles acreditam, que é a ressurreição de mortos. Eu estou dizendo que um morto ressuscitou e apareceu para mim e me deu a missão de pregar aos gentios. E é por isso que eu estou sendo julgado. É por isso que eu estou sendo acusado e por isso que eu estou sendo perseguido. Essa é a minha falta. E era por isso, por acreditar na ressurreição dos mortos, que ele se esforçava para ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens, diz ele aí no verso 16. E aí ele explica porque estava no templo, verso 17 a 21. Ele tinha passado muitos anos fora de Jerusalém, naquelas 3 viagens missionárias.
Ele tinha vindo a Jerusalém por duas razões. Primeiro, trazer donativos para o seu povo, que era aquela coleta que ele levantou entre as igrejas gentílicas, e para fazer oferendas a Deus no templo, conforme ele tinha combinado com Tiago. E foi nessa condição que os judeus o pegaram lá no templo, verso 18. Ele diz aqui que quando os judeus vieram, ele já tinha se purificado. Os judeus da Ásia me encontraram já purificado, ou seja, Paulo tinha já feito os requerimentos necessários para cumprir o voto de Nazireu, quando então ele foi preso pelos judeus, ele já tinha cumprido aquele tempo. Não tinha feito ajuntamento de povo para pregar e ensinar, nem tinha criado tumulto. E olha o golpe de mestre. Quem deveria estar aqui me acusando não são os judeus de Jerusalém, mas os judeus da Ásia, porque foram eles que me encontraram no templo, foram eles que me arrastaram para fora do templo e foram eles que me acusaram de ter profanado o templo. Cadê eles aqui? Na lei romana, era exigido que os acusadores viessem testificar o que é que eles tinham contra o acusado. E Paulo pergunta, quem devia estar aqui eram os judeus da Ásia, cadê eles? Quem está aqui é o sumo sacerdote, membros do Sinédrio e esse advogado Tértulo aí. Cadê os meus acusadores, aqueles que me prenderam lá no templo, me arrastaram para fora e queriam me matar lá na hora? Eles é que deveriam estar aqui me acusando, como Paulo diz aqui, verso 19, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações se tivesse alguma coisa contra mim. O fato de que eles não estão aqui é uma prova de que eles não têm nada contra mim. E o que é que esses judeus de Jerusalém estão fazendo aqui? Verso 20, então que esses homens que estão aqui digam que crime acharam em mim. Aí Paulo diz, eu só tenho um crime. Quando esses judeus de Jerusalém, reunidos em Sinédrio, me chamaram para comparecer, eu disse uma coisa. Eu disse, hoje, verso 21, estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Vocês lembram o episódio? Paulo estava diante do Sinédrio, Paulo viu que a coisa ia virar contra ele, ele sabia que o Sinédrio era composto em parte dos fariseus e em parte dos saduceus. Ele sabia que os fariseus criam na ressurreição de mortos e os saduceus não acreditavam. Então, ele gritou lá no meio do tribunal, eu estou sendo julgado porque creio na ressurreição dos mortos. Aí o pau quebrou entre fariseus e saduceus. Os fariseus até disseram assim, não estou vendo pecado nenhum nesse homem, né? Porque o amigo do meu... Não, peraí. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. E Paulo disse, eu reconheço que esse foi meu único crime em tudo isso, foi lá naquela hora eu ter provocado aquela discussão, dizendo que eu estou sendo julgado por conta da ressurreição dos mortos. Fora isso, eu não admito nenhuma das acusações que esse tal de Tértulo está fazendo aqui. Então, vamos para a quarta parte do texto e a última. Félix decide manter Paulo preso até a chegada de Cláudio Lísias, 22 a 23. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo, quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Félix era juiz dos judeus fazia alguns anos e ele conhecia bem o judaísmo, como Paulo disse. E aparentemente, ele também tinha conhecimento do caminho. Porque a essa altura, eu não tenho certeza, ninguém tem, mas poderia já ter se passado entre 10 a 15 anos de Pentecostes, quando isso aqui tudo aconteceu, ou até mais, né? Paulo morre em 67, 20 anos, 40 e pouco, é isso mesmo, cerca aí de 15 a 20 anos desde Pentecostes, se minha conta está mais ou menos de cabeça aqui, correta. Então era tempo suficiente para o governador, o procurador Félix, ele ter tomado conhecimento nos 8 anos que ele estava
ali naquela posição, de todas as controvérsias entre os judeus. E com certeza ele ouviu falar dessa nova seita, chamada a seita dos nazarenos, ou o caminho. Além disso, ele era casado com uma mulher chamada Drusila, que era uma judia, e que tinha conhecimento, é claro, do judaísmo, e com certeza tinha ouvido falar, se Drusila era de Jerusalém, com certeza tinha ouvido falar do caminho de Jesus, que morreu sob Pôncio Pilatos, da conversão de muita gente em Jerusalém, a seita dos nazarenos, das confusões, do apedrejamento de Estevão e de uma série de outras coisas que eram conhecimento público. Drusila, com certeza, sabia e poderia ter informado ao Félix também. Félix tinha conhecimento suficiente para resolver o caso ali, não tinha as acusações, dizendo assim, ele podia dizer assim, olha, isso aqui não é causa para tribunal romano, porque os romanos não estão preocupados com essas questões religiosas. Paulo tinha passado por isso uma vez, lembram? Que queriam acusá-lo e o governador, o prefeito da cidade, expulsou os judeus do tribunal, dizendo, eu não quero ser juiz dessas coisas. E não era para ser mesmo, porque essas questões internas religiosas eram resolvidas entre eles, não tinha que ser levado para o Império Romano. Então, Félix poderia ter simplesmente dito isso, olha, isso aqui é uma questão, se morto ressuscita ou não, se Jesus ressuscitou ou não, isso aqui é uma briga interna de vocês, então vocês resolvam isso aqui, agora Paulo é cidadão romano, vocês não podem matá-lo, né? Vocês não podem fazer isso aqui com ele. Mas não é motivo para julgamento aqui. Mas ele resolveu manter Paulo preso e disse que ia esperar o comandante Cláudio Lísias chegar para poder dar prosseguimento. Na verdade, Félix, ele pode ter feito isso por duas coisas. Primeiro, por política, para agradar os judeus, porque era sempre bom manter os judeus satisfeitos, né? Porque os judeus gostavam de um motim, de vez em quando. E a real razão, a razão mais forte, é que ele queria ganhar tempo para receber suborno de Paulo. Suborno do apóstolo Paulo, como nós veremos mais adiante. Aqui você pode já dar uma olhadinha. No verso 26, que a gente vai ver segunda que vem. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Pensa no juiz corrupto, né? Ainda bem que não existe mais isso hoje, né? Ou então, ainda no verso 27, olha, querendo assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. 2 motivos pelo qual ele adiou o julgamento de Paulo. Política, agradar os judeus. Segundo, grana. Provavelmente ele sabia que Paulo era de uma família abastada, uma família de recursos. O pai tinha cidadania romana, a família nascida em Tarso da Cilícia, que não era uma cidade qualquer, mas era uma das maiores cidades da província. Provavelmente ele sabia que Paulo tinha condições de levantar recursos para dar uma soma substancial para ele, para que fosse libertado sem mais acusações. E aí esse homem ímpio, iníquo, injusto, ele resolve manter o servo de Deus preso. E Paulo vai ficar mais 2 anos ali naquele lenga-lenga, né? Espera. 2 anos Félix esperando suborno e Paulo não deu. Paulo não deu. De jeito nenhum. Eu fico preso, mas eu não compro o juiz. Perco a causa, mas eu não vou corromper o juiz. Como está escrito lá no Antigo Testamento, não é? Que o suborno cega os olhos, corrompe o juízo. Paulo não fez isso, como nós iremos ver também. O que é que a gente pode aprender, queridos? Eu quero mencionar algumas coisas aqui. Algumas delas eu já adiantei à medida que a gente ia fazendo a exposição. Bom, eu queria pegar tudo isso e que alguém pode dizer, não é? Por que Lucas gastou tanto tempo e tantos detalhes com uma pessoa só? O apóstolo Paulo narrando a prisão dele, os detalhes do seu julgamento, e aí agora ainda vai entrar na viagem de Paulo para Roma, o naufrágio, tudo aquilo.
A razão é que a gente tem que entender o seguinte: um dos propósitos de Lucas, quando escreveu o livro de Atos, foi mostrar que Paulo não era culpado das acusações que lhe faziam. Lembra que o livro de Atos termina com Paulo preso na prisão, lá na prisão de Roma, na casa domiciliar de Roma. Alguns acham que Lucas escreveu o livro de Atos como uma peça de defesa para o apóstolo Paulo, narrando toda a história, dizendo que ele sempre foi acusado e acusado injustamente, de que nenhuma daquelas acusações eram verdadeiras. Parece ser um bom motivo para Lucas ter feito isso. Outra razão é que Lucas não queria mostrar que Paulo era inocente. Lucas queria mostrar que o cristianismo era inocente, que as acusações levantadas contra os cristãos, Paulo em particular, e os cristãos em geral, não faziam sentido. E era coisa dos judeus mesmo, e que quando os romanos começaram a perseguir os cristãos, foi sem qualquer razão. Então, isso aqui, essa defesa de Paulo diante do procurador Félix, encaixa muito bem no propósito geral e central do livro de Atos. Mostrar como o cristianismo nasceu, como ele de Jerusalém se espalhou para todo mundo, conforme a ordem de Jesus, e como por onde o cristianismo passava, sofria perseguição dos judeus e depois dos romanos, dos gentios, e que não havia razão para isso. Então, o livro de Atos pode ser considerado uma das primeiras peças de apologia ou de apologética dos cristãos, e como eles mostraram, como ficou registrado que tipo de acusação era feita e sem qualquer propósito ou fundamento. Lembremos também que Lucas quer mostrar que a fé em Cristo não era judaísmo, mas a consumação era a realização do judaísmo. O cristão é um judeu realizado, é um judeu consumado, porque tudo aquilo que o judeu esperava, tudo aquilo que o judeu cria, acontece em Cristo. Então, o cristão, ele é aquele herdeiro das promessas, mas das promessas já consumadas, já realizadas. É isso que ele quer mostrar, que há uma diferença entre judaísmo e cristianismo, porque quando Lucas escreveu isso aqui, em meados do século I, segunda metade do século I, na cabeça dos romanos e de muita gente, o cristianismo era uma seita do judaísmo. Era como os fariseus, saduceus, essênios, cristãos, era mais uma seita do judaísmo. Lucas diz, não. A prova é que os judeus cedo perceberam que não era mais uma seita. E os próprios judeus começaram a perseguir os cristãos exatamente porque eles perceberam que era radicalmente diferente. E que o crescimento e estabelecimento do cristianismo implicava no esvaziamento do judaísmo. Deixou de ter razão de ser, porque se cumpre em Cristo, se cumpre na entrada dos gentios na igreja. O comportamento de Paulo, por sua vez, nos ensina algumas coisas. Primeiro, a confiança em Deus no meio das adversidades. Você vê que Paulo não desanimou, foi firme, corajoso, diante dos juízes, diante da mentira, diante de Tértulo. Ele fala toda a verdade e ele está pronto a defender a sua fé em Cristo Jesus. Louvamos a Deus porque nós não precisamos fazer isso hoje. O Brasil nos garante liberdade de religião, de expressão e de consciência, por enquanto. Mas, graças a Deus, mesmo em países onde isso é negado, cristãos têm tido a ousadia e a coragem de fazer o que Paulo fez, de dizer a verdade, não tentar bajular, ganhar por meio da retórica, mas trazendo a verdade dos fatos, mediante uma confiança simples na pessoa de Cristo Jesus. E, por último, eu queria só dizer para vocês essa palavra aqui, que tudo isso mostra e serve de exemplo para nós, para que nós não temamos o homem, para nós não darmos a eles ocasião para nos acusar. Aquilo que eu disse umas 2 vezes durante a mensagem, a exposição. Mesmo sem ter motivo, os ímpios, os incrédulos, eles vão perseguir os cristãos. Cuidemos para que nós
não demos a eles um pau para eles nos bater. Que é o que vai acontecer quando a igreja se desvia, quando lideranças começam a ser acusadas de coisas ilegais, injustas, impróprias, opressoras, quando os membros da igreja, nos seus locais de trabalho e de convívio, se comportam como ímpios. Tudo isso é dar um pau na mão deles para eles baterem em nós. E aí os tértulos da vida se levantam cheios de argumento contra nós. E só a graça de Deus para manter a igreja dele viva. Se a igreja dele está viva, é apesar de nós, não é verdade? Apesar de nós. Louvemos esse Deus gracioso, pedindo que ele dê que a igreja brasileira seja uma igreja purificada. Vamos ficar em pé. Uma igreja santificada e que dê testemunho do Senhor Jesus diante de autoridades, poderes desse mundo, sem medo e sem temor. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque desde cedo o Senhor deixou registrado contra o que nós devíamos estar preparados, que tipo de acusação levantariam contra nós. Nós te agradecemos pelo apóstolo Paulo, te agradecemos por Lucas, que escreveu o livro de Atos, nós te agradecemos, ó Deus, por aqueles que através da história se mantiveram firmes diante de reis, governadores, procuradores, juízes, sem nenhum momento arredar o pé da santa fé no Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu povo que se reúne aqui nessa noite. Que o Senhor os abençoe, fortaleça cada um, onde quer que estejam, trabalhando, servindo e vivendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.